Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à primeira parte do vídeo sobre projeto de circuitos. E na prática, o que acontece? Vimos até aqui uma série de vídeos projetando estruturas L em π em T de casamento de impedância. E sempre comentamos o que aconteceria se nós trabalhássemos fora da frequência central de operação de projeto. O que aconteceria com o desempenho do circuito se os componentes fossem reais, valores reais, com tolerância. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o projeto e análise de estrutura de casamento em L real e algumas considerações a respeito. Aproveite, deixe o seu like, ajude o algoritmo do Google a distribuir esse vídeo a outras pessoas. Ajude a disseminar o conhecimento em nosso próprio idioma. Muito obrigado. Vamos começar com o projeto e análise de estrutura de casamento de impedância em L real. Aí nós temos uma estrutura em L passa baixa. Fonte, a estrutura em L e uma carga. No caso, RS maior do que RL. Então, RS fica em paralelo com CP. No segundo caso, o RL agora é um valor maior, então RL está em paralelo com CP. Aí está o parâmetro N, as quadradas de R2 sobre R1, e os valores de XLS e XCP, respectivamente, para calcular LS e LP. A sequência seria a seguinte: primeiro nós vamos determinar a relação N R2 sobre R1. R2 é a maior resistência, não importa se fonte ou carga. A partir disso, nós determinamos XLS, a resistência em série com a menor resistência, não importa se fonte ou carga. Em seguida, determinamos a reatância capacitiva, CP, reatância em paralelo com a maior resistência, não importa se carga ou fonte. Vamos ao nosso primeiro exemplo de projeto. Vamos operar em 100 MB, nós vamos considerar 10 ohms a carga, R1, e R2 50 a fonte. Logo, N é igual a 5. X1 indutiva mais R1 vezes raiz quadrada de N1, N menos 1, e obtemos 20 ohms. Com essa reatância, mais J 20 ohms. Com essa reatância indutiva, temos uma indutância de 31,8 nanohenry aproximadamente. X2 é capacitiva, menos J é 25 ohms. Obtemos que C2 é 63,7 picofarad aproximadamente. E eu enfatizo aqui a palavra aproximadamente. Por quê? Porque aí começam os problemas. Você acha realmente razoável você trabalhar com esse valor teórico de um capacitor de 63,66197724 picofarad? Como? Inviável, não existe isso. É um valor comercial? Claro que não. Podemos chegar próximo desse valor com capacitor ajustável? Não, vai chegar talvez no vácuo, umidade, temperatura controlada. Não vai chegar, vai ser quase impossível. Vamos botar um talvez aí para não dizer que não pode, mas não, na prática não vai conseguir isso no dia a dia. Sempre vai ter a degradação do material com o tempo. É uma tarefa ingrata. Você não vai conseguir esse valor. Não adianta, esqueça. É praticamente impossível. E o indutor? 31,83098862 nanohenry. Como? Onde? Não vou medir isso. Quantas casas decimais? Que equipamento para medir isso? Será que você consegue isso de forma repetitiva e constante na prática, numa linha de produção? É um valor comercial? Dá para chegar perto? Não dá. Você vai chegar aproximadamente. Se você for comprar um indutor, é 33 nanohenry aproximadamente, mais ou menos 10%, e você já vai ficar muito satisfeito com isso. Pode ajustar, ter alguma precisão na medida, uma ponte RLC extremamente sensível, mesmo assim, na hora que você botou no circuito, começa a mudar. Então, o que nós vamos fazer? Quem poderá nos socorrer? Entra em cena a nossa heroína, que vai nos salvar. A aproximação. Que tal um capacitor teórico de 63,7 picofarad e um indutor de 31,8 nanohenry? Parece mais razoável, uma casa decimal, factível, prático, ajustável, sintonizável? Mas muito cuidado, é uma aproximação. Nós vimos isso em vídeos anteriores. Lembram? Resistor de 50 ohms, que é 49,99 ohms? Ou então 50,07 ohms? Nunca 50 ohms? Não é o valor exato. Nós vamos pagar um preço por isso. Mas não existe alternativa. Lamento. Aí nós temos uma aproximação um pouco mais simpática. Um indutor de 31,8 nanohenry e um capacitor de 63,7 picofarad. Talvez escolhido, não sei, em 100 MHz. Lembra que o nosso circuito é sintonizado em 100 MHz. É uma aproximação. Aí está o valor do indutor e aí temos o nosso capacitor. Um valor mais prático, talvez um capacitor de 63,8 picofarad. O indutor, nós podemos fazer ajustável, medir aproximadamente. E o capacitor?
Fácil. Nós colocamos um capacitor comercial de 47 PF, em paralelo com 10 PF, em paralelo com 6,8 picofarad. Todos os valores comerciais. Sim, eu sei, todos eles têm tolerância. Então você vai ter que escolher, medir cada um deles. Se for um circuito só uma vez na vida, não tem tanto trabalho assim. Uma linha de produção, sim, você tem um problema. Será que vai funcionar esse circuito com valores comerciais? Vamos calcular primeiro o equivalente paralelo do nosso resistor de 10 ohms em série com indutor de 31,8 nano na frequência de 100 MHz. Devemos obter o resistor paralelo equivalente ao mesmo valor da fonte agora. Em seguida, a gente calcula a indutância paralela equivalente. Tem que encontrar a susceptância igual à susceptância do capacitor paralelo. Elas vão se anular e o circuito é puramente resistivo. 50 ohms, vendo 50 ohms. Isso é o nosso sonho. Vamos à realidade. Primeiro, o nosso resistor paralelo não é 50 ohms. Não é surpresa. 49,92 ohms. Observe que nós usamos o valor de 31,8 nanohenry, que é uma aproximação, e por isso não chegamos a 50 ohms. Devido às aproximações. Lembra do valor do indutor do projeto? Aquele monte de casa decimal? Nós aproximamos para 31,8. Na prática, o valor comercial mais próximo é cerca de 33 nanohenry, com tolerâncias de mais ou menos 10, 20% com sorte. Vamos continuar. O nosso LP é 39,77 nano, uma reatância de mais J25 ohm. Esse é o valor do indutor e da respectiva reatância ativa do indutor paralelo equivalente. Como é que fica o nosso circuito? Muito simples. Nosso resistor, que foi transformado agora, o nosso indutor paralelo que acabamos de calcular, o capacitor paralelo que existe no circuito e o resistor à esquerda, a resistência da fonte. Aí é o circuito original. RL 10 ohms com o indutor e o CP. O equivalente em F0 é esse circuito RLC. Observe que nós temos dois resistores no circuito, ambos com valor de RS, porque nós estamos indo da carga para a fonte. Essa é a resistência da fonte RS, essa é a capacitância paralela CP do circuito, essa é a indutância transformada, refletida, e essa é a resistência da fonte RS refletida, agora cerca de 50 ohms. Então nós temos a resistência da fonte transformada, RS e RS. Temos dois resistores de RS em paralelo. Logo, a resistência equivalente paralela é exatamente a metade, RS sobre 2. Aí está ela. Temos um circuito equivalente sintonizado RLC, onde o nosso R é RS sobre 2, em F0. A frequência de ressonância desse circuito LC paralelo é simplesmente 1 sobre 2π raiz quadrada de LP/CP. Como calcular LP? Dado por esse valor aí que você consegue calcular. Por exemplo, dado LP leva um XLP a reatância de mais J25 ohms. Então nós temos em F0, 100 MHz, uma reatância indutiva de mais J25 ohms, ou uma susceptância indutiva de menos J40 milissímens. É simplesmente 1 sobre 25. Susceptância inversa da impedância. Na capacitância, uma reatância de menos J25 ohms, que leva uma susceptância de mais J40 milissímens. Ora, quando nós temos susceptâncias em paralelo, o equivalente é só somar as duas. Quando nós somamos mais J40 com menos J40, temos zero, e o circuito sintonizado puramente resistivo, que era o nosso sonho. Um resistência equivalente de 25 ohms. Só por curiosidade, qual o Q desse circuito no final RLC? Fácil. Ômega 0 RPCP, 2πf0 RPCP. Quem é RP? 25 ohms, porque nós temos dois resistores de 50 ohms em paralelo. A carga foi refletida, transformada em 50 ohms também. O Q desse circuito é igual a 1. Anote, nós vamos usar muito esse valor mais tarde. Temos agora uma questão para resolver. O circuito anterior foi projetado para transformar em 100 MHz, nessa frequência, uma carga de 10 ohms em uma resistência de 50 ohms, que é a mesma resistência da fonte. Ou seja, a fonte vai ver o mesmo valor da resistência da fonte. Isso é a própria definição de carga casada, a máxima transferência de potência da fonte para a carga. Mas como nós já vimos, os valores do circuito mais real não são os valores do circuito projetado, são uma aproximação. Para analisarmos o efeito no circuito ou o grau de descasamento de desempenho entre a fonte e carga na situação real, nós vamos fazer um procedimento em 2 passos. Primeiro, nós vamos definir o grau de descasamento tolerado por meio dos parâmetros de descasamento. Você vai ter a engenharia ou a área técnica especificando até onde você admite a degradação, quanto de
perda por descasamento você admite. E por falar em perda por descasamento, nós vamos determinar qual a impedância vista pela fonte, conforme você varia ou a frequência de operação ou os valores dos componentes, ou ambos. E nós vamos agora comparar o grau de descasamento do circuito real nas condições de operação verdadeira com os parâmetros de aceitação desse circuito. A área técnica de engenharia vai dizer, olha, nós admitimos uma perda de tantos dB ou um mínimo de tanto em algum parâmetro. E agora vamos testar para ver se funciona, se é aceitável. Com isso, nós definimos uma coisa importantíssima na área técnica, e é um critério de aceitação do circuito. Será que ele atende às nossas necessidades? Para fim de comparação, nós vamos realizar 4 projetos de estruturas de casamento L do tipo passa baixa e em seguida nós vamos analisar da variação do valor nominal dos componentes e da frequência, que seria o caso real, comparando os valores de casamento do circuito real com os valores de aceitação especificados pela engenharia. Vamos agora apresentar quais os parâmetros de casamento e os valores ideais e práticos. Vai ser feito de maneira bastante rápida, porque esses assuntos já foram abordados em diversos vídeos aqui no canal. Você pode dar uma olhada de novo ou olhar pela primeira vez e tirar alguma dúvida. Quais são os seguintes parâmetros de casamento com que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, analisando os circuitos? O coeficiente de reflexão de tensão, dado pelo símbolo ρ ou gama, a taxa de onda estacionária, ou relação de onda estacionária, ou coeficiente de onda estacionária, ou VSWR, como você queira chamar. A perda de transmissão, especificamente TL em dB, Transmission Loss, a perda de retorno em dB, RLDB, Return Loss, a porcentagem de potência efetivamente transmitida para a carga e a porcentagem de potência refletida pela carga, que não é utilizada. Vejamos agora algumas considerações. Sabemos que as estruturas de casamento de impedância são circuitos sintonizados, projetados por uma frequência de operação. Essa restrição não é prática em sistemas reais quando nós trabalhamos com larguras de banda, faixas de frequência em torno dessa frequência central. Como é que vamos fazer então? Como é que o circuito se comporta? O projeto da estrutura é para operação em uma única frequência. Já a sua utilização é uma banda. E além disso, é impossível você obter componentes com o mesmo valor de projeto. Você vai usar valores comerciais, com tolerâncias, com ciclos de vida, com degradação ao longo do tempo, ciclo de pressão, temperatura. Será que ele é sensível a isso? O que pode dar errado? Tudo. O que vai dar errado? Nós vamos trabalhar usando as nossas ferramentas técnicas para ver o que pode ser feito. Como é que nós vamos resolver esse problema? Veremos nos próximos vídeos como as estruturas que nós projetamos nos exemplos anteriores, nós vamos usar essas mesmas estruturas de referência, vão se comportar com a variação dos componentes e a variação de frequência de operação em torno da frequência central de projeto. Fizemos um projeto, valores perfeitos, exatos de projeto, depois trabalhamos com valores comerciais e agora temos tolerâncias. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Nós vamos continuar a nossa análise sobre o comportamento do circuito de casamento de impedâncias em L, do tipo passa baixa, quando ocorre variação dos componentes do circuito e da frequência de operação, tendo como referência de aceitação os parâmetros de casamento e os valores especificados pela área técnica. Como bônus, aguarde uma nova e muito interessante aplicação da carta de Schmidt nessa análise. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.